Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é a aula 2 do nosso curso de Fundamentos de Economia, um curso lotado no Centro de Tecnologia, ofertado pelo Departamento de Engenharia de Produção para as engenharias. Estou adotando nesta aula o material didático cedido pela editora Cengage Learning, que publica no Brasil o livro Introdução à Economia, do autor Mankiw. Essa é uma tradução da 6ª edição norte-americana. Então estou referenciando esse material didático que eu estou utilizando. O livro do Mankiw é o nosso livro-texto. Se você não tem acesso à 6ª edição, qualquer edição pode ser utilizada. Então nesta aula nós iremos versar sobre os 10 princípios da economia. E nessa aula também iremos entender a definição de economia e algumas questões afins. Então, depois de estudar esse capítulo, o aluno estará apto a responder as seguintes questões. Que tipos de perguntas a economia responde, né? Para que serve a economia? Em que campos ela pode ser utilizada? Qual a sua amplitude e magnitude, né? Quais são os princípios de como as pessoas tomam decisões, né? Então, os atores, os stakeholders, estejam eles na esfera pública ou privada, sejam o indivíduo que adquire um produto ou serviço, ou uma nação, por exemplo, esse ato de tomar decisões segue alguns princípios, né? Quais seriam os princípios de como as pessoas interagem entre si, né? Isso aí é muito relevante na atual conjuntura, no âmbito de cadeias produtivas, por exemplo, né? E quais são os princípios de como a economia, em sua totalidade, funciona. Então, nós vamos ver que alguns desses princípios vão estar relacionados aos fundamentos da economia, essas questões de que tipo de perguntas a economia responde, os princípios de como as pessoas tomam decisões, né, interagem, está bem relacionados à microeconomia e como a economia em sua totalidade funciona, está relacionado com a macroeconomia. Então é uma questão cerne. Os recursos são escassos. Nós não podemos nos devotar a fazer tudo o que nós desejamos. Eu não posso ser, por exemplo, astronauta, centroavante da seleção brasileira, guitarrista de uma banda internacional, prêmio Nobel. O dia tem 24 horas, eu tenho restrições de tempo, tenho restrições financeiras, restrições dos mais diversos tipos, né? Então, os recursos são escassos. Então, uma definição de economia seria a ciência dos recursos escassos. Lionel Robbins, um economista britânico do final do século XIX, estabeleceu que a economia estuda formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos, ou seja, nós temos necessidades ilimitadas, só que os recursos são escassos. Daí nós temos problemas de tomada de decisão. Se os recursos fossem limitados e pudessem suprir as nossas necessidades que são ilimitadas, não haveriam problemas de tomada de decisão. Então, como isso não ocorre, a economia estuda, né, como a sociedade administra os seus recursos escassos. A palavra economia vem do grego e significa aquele que administra a casa. Então, aquela pessoa que administra a casa, ela está preocupada com as contas a pagar, com as contas a receber, está preocupada com os suprimentos, está preocupada com o preço da mensalidade dos colégios, com o preço do combustível. Então, exatamente, tem muitas necessidades ilimitadas, mas restrições orçamentárias. O que fazer, onde alocar esses recursos, qual a melhor forma de alocar esses recursos, né? Então aqui temos alguns exemplos que as pessoas elas podem decidir o que comprar, quanto trabalhar, economizar e gastar.
Da mesma forma, as empresas podem decidir quanto produzir, quantos trabalhadores contratar, qual a capacidade da minha indústria para que eu atenda uma demanda, e como a sociedade decide dividir os seus recursos entre defesa nacional, bens de consumo, meio ambiente e outras necessidades. Então nós vamos ver em alguns slides o conceito de custo de oportunidade, que é muito importante. Então vamos ver aqui os primeiros princípios que estariam relacionados a como as pessoas tomam decisões. São 10 princípios que são apresentados no Mankio, e eles são divididos em 3 partes, né? Como as pessoas tomam decisões, como os indivíduos interagem, como a economia funciona como um todo. Então, princípio 1. As pessoas se deparam com trade-offs. Então, se você tem um projeto de engenharia e você quer reduzir o tempo de duração desse projeto, você vai pagar mais por isso. Você vai reduzir o tempo, mas você vai aumentar o custo. Isso é trade-off. Você vai ganhar em um critério, que seria duração do projeto, reduzir a duração do projeto, mas você vai perder em outro critério, que seria o custo do projeto. Se o tempo é reduzido, o custo vai aumentar. Então, sempre nós vamos perder em alguma coisa para ganhar em outra coisa. Os exemplos que ele apresenta aqui, né? Se você for para uma festa durante a noite, você vai ganhar o prazer de participar dessa festa, mas você vai perder tempo para estudar para os seus exames, né? Você ter mais dinheiro, você vai ter que trabalhar mais, né? Mas você vai ter menos lazer, né? Você vai ganhar dinheiro, mas vai perder em lazer. Então, você proteger o meio ambiente é importantíssimo, mas você vai deixar de produzir. Então, nós nos deparamos com trade-offs o tempo todo. Quando nós vamos comprar, por exemplo, um bem de consumo, um telefone celular, um smartphone, um carro, um computador, nós não vamos pensar simplesmente no preço. Se fosse assim, nós compraríamos o produto mais barato. Nós vamos pensar em pagar um pouco mais para ter algumas funcionalidades, para ter algum conforto, para ter... Algumas pessoas vão pensar no status, algumas pessoas vão pensar na duração, na revenda, na segurança. Então, nos deparamos aí com trade-offs. Aí tem uma questão muito importante, que é o grande trade-off da economia, é o grande problema da economia, a questão da eficiência versus a igualdade, né? Então, a eficiência é quando a sociedade obtém o máximo dos seus recursos escassos. E a igualdade é quando a prosperidade é distribuída de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Então, para eu crescer economicamente, para eu ser mais eficiente, é como se eu pensasse num bolo. Eu vou pegar e fazer um bolo maior, ou seja, o produto interno bruto vai crescer, meu bolo é maior. Só que eu vou dividir esse bolo, vou cortar esse bolo em menos fatias. Então, quando você é mais eficiente, você vai ser menos igualitário. Mas digamos que eu queira ser mais igualitário na minha nação, eu quero distribuir essa riqueza. Vou pegar esse meu bolo e cortar em mais fatias. Só que esse meu bolo ele vai ser menor, né? Vou cortar ele mais fatias, só que eu não vou conseguir ter um bolo tão grande como se eu fosse priorizar a eficiência. Percebem? Então o país ele vai se deparar com esse trade-off. Eu quero crescer, eu quero distribuir a riqueza, né? Então um país como o Brasil, por exemplo, um país continental, um país com uma população imensa, uma população com uma grande heterogeneidade, né, do ponto de vista étnico, social. O que é bom para um país, para o Brasil? Simplesmente crescer ou distribuir, né? Então, o trade-off seria para obter uma maior igualdade, poderíamos redistribuir a renda dos mais ricos para os mais pobres, né? Só que isso reduz o incentivo ao trabalho e à produção, encolhendo o tamanho, chama aqui de pizza, eu usei a metáfora do bolo. Então, o grande trade-off da economia, eficiência versus igualdade. Então, princípio 2. O custo de alguma coisa
é aquilo de que você desiste para obtê-la. Está intrinsecamente relacionado com o princípio 1 do trade-off. Ou seja, tomar decisões requer a comparação entre os custos e os benefícios das alternativas. Vou perder em algo para ganhar em outra coisa. Então, o custo de oportunidade, que é a produtividade marginal do capital, de qualquer item, é qualquer coisa que deve ser dispensada para obtê-la. É o custo relevante para a tomada de decisões. Por exemplo, se o Brasil vai investir 4 bilhões em segurança pública, ele vai deixar de investir 4 bilhões em saúde pública, por exemplo. Então, é o que você está deixando, né, de investir em saúde pública para investir em segurança pública. Os recursos são escassos. Exemplo, né? O custo de oportunidade de ir para a faculdade por um ano não é somente a mensalidade, os livros, a matrícula, mas também os salários não recebidos, né? Quanto mais você está estudando, você está deixando de trabalhar, está deixando de receber um dinheiro, né? Assistir um filme não é somente o preço do ingresso, mas o valor do tempo gasto no cinema. O tempo é um recurso escasso também. Então, as empresas públicas e privadas se deparam constantemente com os custos de oportunidade. E os gestores devem tentar minimizar esses custos de oportunidade, buscando a melhor alocação dos recursos, né? Algo que é muito complexo de ser atingido. Então, princípio 3, as pessoas racionais pensam marginalmente. Quando eu estou falando de margem, estou falando de incremento. Estamos partindo de um princípio que as pessoas são racionais. Racionalidade significa que aquele indivíduo, quando toma decisões, ele quer maximizar a utilidade, ou seja, o benefício que aquela ação, aquela decisão vai acarretar para ele. Então, estamos partindo do princípio da racionalidade, em que todos os tomadores de decisão querem maximizar a sua utilidade individual. Então, as pessoas racionais são aquelas que fazem o máximo para alcançar os seus objetivos, falando numa linguagem bem formal. Então, tomar decisões ao avaliar custos e benefícios de mudanças marginais, ou seja, mudanças incrementais, a um plano existente, né? Vamos citar um exemplo do que seria isso, né? Imagine que você está num restaurante, num self-service. A sua decisão não é almoçar ou não almoçar. Você vai almoçar, meio-dia, está com fome, precisa se alimentar para trabalhar, para estudar. Você vai se alimentar. Você vai colocar um prato ali de 300, 400 gramas, vai colocando uma colher de arroz, vai colocando uma colherzinha de feijão, de purê, a salada. Aí você vai colocar uma colher a mais de salada, uma colher a mais de purê. Essa é a decisão. A decisão é essa incremental. Vou não colocar essa unidade a mais. Então, o aluno pode considerar ir para a faculdade por mais um ano, né? Compara os custos que ele vai ter e os salários perdidos, né? Que ele poderia obter com mais um ano de educação. O incremento, né? Um gerente, ao considerar o aumento de produção, compara o custo da mão de obra e materiais necessários para obter uma receita extra. Então, no livro do Mank, ele até cita um exemplo muito interessante das empresas aéreas. Quando uma empresa aérea vai ter um voo, né? Ela tem um custo da tripulação, custo de combustível, e ele vende a quantidade de assentos, né? E aqueles assentos vazios, eles podem ser vendidos, né? Se o custo marginal daquele passageiro, né? For maior ou igual àquilo que ele vai pagar, né? Pela passagem, tá certo? Então ele pode vender uma passagem a um preço muito inferior que foi vendido no início, né? Mas ele só vai ser interessante para a empresa se superar esse custo marginal. Isso é um exemplo interessante que eu peço que vocês vejam com cuidado no Mank. O princípio 4, as pessoas reagem a incentivos, algo que induz a pessoa a agir, uma sanção ou uma recompensa. Então, os indivíduos racionais reagem a incentivos.
Quando o preço da gasolina aumenta, os indivíduos compram mais carros híbridos e menos carros que consomem muita gasolina. Quando o preço das passagens de ônibus aumenta, as pessoas tendem a andar mais de carro. Quando os preços da maçã aumentam, as pessoas tendem a comprar mais bananas. Quando os impostos sobre os cigarros aumentam, há uma queda sobre o tabagismo, por exemplo, né? Então as pessoas reagem a incentivos. Aqui vamos apresentar aqui um exemplo interessante. Você tem um carro, um Mustang, e gastou 1.000 unidades monetárias em conserto, né? No final dessa manutenção, a transmissão falha. Você pode pagar 600 unidades monetárias ou vendê-lo da corrente forma. Aí tem dois cenários. No primeiro cenário, você vai ter uma receita, um valor de 6.500 unidades monetárias se o carro funcionar, ou seja, se ele for consertado, e de 5.700 unidades monetárias se o carro não funcionar, ou seja, o carro está quebrado, ele tem esse valor residual de 5.700. E na opção B, você tem um valor contábil azul de 6.000 se o carro funcionar após o conserto, e de 5.500 se o carro não funcionar. Então aqui estamos aplicando esses 4 princípios, né? Então, se o custo de consertar a transmissão é 600, você calcularia o benefício, que seria o valor contábil azul, menos o valor de você vender se o carro estiver quebrado, o valor residual, né? De 5.700, essa diferença dá 800. 800 é maior do que 600, então vale a pena consertar a transmissão. No segundo cenário, essa diferença entre o valor contábil azul e o valor residual do veículo é de 500, que é um valor inferior ao custo da transmissão. Então, no cenário B, não vale a pena fazer a manutenção do veículo, é melhor vendê-lo da corrente forma. Certo? Então, esses 1.000 unidades monetárias gastas anteriormente são irrelevantes. O que importa é o custo e o benefício do reparo marginal, certo? O reparo incremental, aquilo que já foi feito antes, não tem mais relevância nessa decisão. Então, a mudança em incentivos do cenário A para o cenário B faz a sua decisão mudar. Então, veja que nesse exemplo simples nós trabalhamos com trade-offs, trabalhamos com custo de oportunidade, trabalhamos com benefícios marginais e trabalhamos com o outro princípio que foi dos incentivos, né? Vamos ver agora um segundo bloco de princípios, que seria como as pessoas interagem. Então nós vamos ver o princípio 5. O comércio pode ser bom para todos. Então Adam Smith, um filósofo escocês do século XIX, que é considerado por muitos o pai da economia, embora a economia só venha a ter sido considerado uma ciência social bem depois, mas ele escreveu um livro que tem um nome bem extenso, mas é considerado popularmente como a riqueza das nações. Então, nesse livro, Adam Smith apresenta muitos dos pressupostos da economia clássica, o pensamento clássico da economia, o liberalismo econômico, as ideias de Adam Smith, e muitas dessas ideias estavam em consonância com essa questão. O comércio pode ser bom para todos. Por exemplo, o indivíduo precisa de dinheiro para sobreviver. Então ele vai empreender e vai fazer um negócio. Ele vai ser padeiro. Ele vai acordar às 4 da manhã para preparar a massa do pão. E, por exemplo, eu não vou ser padeiro, né? Mas eu quero comprar aquele pão às 6 da manhã para que eu possa ir trabalhar. Então, aquela pessoa que acordou mais cedo está sendo egoísta, está visando o seu benefício individual, que é tentar prosperar vendendo pães. E eu tenho um benefício desse egoísmo dessa pessoa, porque eu não quero acordar às 4 da manhã e vou comprar esses pães. E eu vou remunerar essa pessoa. Então, o comércio é positivo, né? É bom para todos, bom para mim, que não vou acordar às 4 e fazer meu próprio pão, e bom para o padeiro, que vai receber dinheiro e vai prosperar ao longo do tempo. É uma das questões que Smith falou, né? Que o egoísmo individual
acarreta na satisfação coletiva. Então, as pessoas, ao fazer o comércio, estão sendo egoístas, pensando em si. Uns vão vender pães, outros vão vender gasolina, outros vão vender vestuário, e a sociedade se beneficia disso. Então, essa é a base do pensamento liberal. Aí tem algumas questões no slide que vocês podem ler a contento. Eu expliquei algumas questões complementares ao que não está aí no texto, né? Aí tem o princípio 6, né? Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, que é bem relacionado com o princípio anterior. O mercado, nós vamos estudar isso melhor em microeconomia. O que é um mercado competitivo, mas de antemão podemos dizer que o mercado é um grupo de compradores e vendedores. Compradores são pessoas que estão aptas e dispostas a adquirir um produto ou serviço, e os vendedores são aqueles atores que estão aptos e dispostos a produzir ou oferecer um produto ou serviço, né? Então, essa questão de organizar a atividade econômica significa determinar, né? O que produzir ou que serviço prestar, né? Como produzir, qual os métodos, qual é a tecnologia, quais são os recursos que vão ser utilizados, qual a quantidade que vai ser produzida, ou em que nível o serviço vai ser prestado, e quem irá receber esses produtos ou serviços. Então, essas são questões fundamentais da economia: o que produzir, como produzir, em que quantidade produzir e para quem produzir. Então, por exemplo, uma empresa como a Nokia, que a Microsoft recentemente adquiriu. Eu nem sei se a Nokia ainda está no mercado, né? Mas a Nokia é uma empresa que fabricava aparelhos celulares, e o aparelho celular mais vendido no mundo era um aparelhozinho da Nokia, era uma siglinha daquelas que eu não me recordo agora, né? Aí você pega por outro lado a Apple, que não produz esses celulares simples, apenas smartphones, né? Então a Nokia vende muito mais celulares, aparelhos do que a Apple, creio eu, né? Mas a Apple tem uma receita maior. O que vai me dizer qual tipo de celular ou de smartphone que eu vou produzir? O que vai me dizer quais são as tecnologias que eu vou utilizar para tanto? O que vai me dizer qual a quantidade, né? O Nokia, a quantidade é muito maior do que um iPhone 6, ou nem sei se estamos hoje no iPhone 7, né? Qual o cliente, né? Qual o mercado? Pessoa que compra o Nokia quadradinho lá, sem touchscreen, sem aplicativos, né? Vai pagar um preço diferente, né? Bem inferior ao do Apple, né? Então é exatamente isso, é o preço. O preço é a variável que responde todas essas perguntas. O preço daquele produto ou serviço que vai dizer se ele vai ser produzido. É o preço que vai dizer quais são as tecnologias e os processos que vão ser utilizados na sua produção ou prestação do serviço. É o preço que vai dizer a quantidade, né? E é o preço que vai dizer quem é o cliente, foco, né? Então, o preço é a variável que responde a essas questões fundamentais da economia. Então, por exemplo, né? Uma empresa que vende saquinhos de sal para restaurantes, saquinhos de 5 gramas de sal que ficam em cima da mesa do restaurante. Qual o valor venal do saco daquele, né? Ele tem que vender muitos saquinhos de sal para que ele possa, né, ter um lucro, né, seja atrativo, né? Então, a quantidade, o cliente, a função desse preço, né? Aí nós temos aqui um conceito chamado economia de escala, para que a empresa aí de sal, de palitos, etc., esses pregos, esses itens possa ter algum lucro, né? Ela tem que vender em grandes quantidades, produzir em grandes quantidades, para que ela dilua os custos fixos de produção na quantidade, possa ter um preço competitivo, né?
Aí nós temos aqui a questão da economia de mercado, né, na qual o mercado aloca os recursos por meio das decisões descentralizadas, né, de muitos atores, sejam elas empresas e famílias, né, que interagem nos mercados, né. Então, o Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, ele disse que o mercado é equilibrado por uma mão invisível, tá certo? Essa mão invisível é como se o mercado, ele, por si só, ele conseguisse equilibrar todas essas forças, né, para promover o bem-estar econômico geral. Então, o pensamento liberal, que foi basicamente alicerçado por Adam Smith, ele parte da premissa que o mercado ele deve ser livre para que essa mão invisível possa equilibrar todas essas forças e promover o bem-estar econômico geral. É uma premissa muito forte. Então essa mão invisível, ela trabalha por meio, né, do sistema de preço. É uma das bases também do pensamento liberal, é o mecanismo de preço. Então esse mecanismo de preço ele relata, né, essa interação entre os compradores e vendedores, né? É exatamente aquilo que eu já havia falado naquele slide anterior, né, que é o preço que vai responder aquelas questões fundamentais de o que produzir, de que forma produzir, para quem produzir, em que quantidade. Então aqui o slide apresenta alguns exemplos, né? Então, princípio 7. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Então, você nota esse às vezes, ele está de certa forma apresentando assim um certo viés. Então, o pensamento liberal, ele parte do princípio de que o governo, a economia, o mercado deve ser livre para que ele possa funcionar da melhor forma possível e equilibrar todas aquelas forças, todos aqueles vetores que são muito complexos, né? Todavia, em alguns casos, é importante, ou poderia ser importante, que o governo intervenha na economia para fazer a economia melhorar, aplicando isenções de impostos, ou aplicando sanções, ou aplicando políticas protecionistas, ou criando legislações para melhorar o funcionamento da economia, tá certo? A questão dos impostos, né? Então, assim, uma área do pensamento econômico, uma corrente, se chama o keynesianismo. O Keynes é um estatístico britânico do século XIX, século XX, né? Ele tem um livro com um nome também muito extenso, que é chamado Teoria do Juro e da Moeda, e ele alicerceia grande parte da macroeconomia, e na sua teoria ele mostra que o governo ele pode melhorar os resultados do mercado, muitas vezes intervindo para melhorar. Então vem um conceito, por exemplo, de multiplicador keynesiano. Então, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época da Grande Depressão, escutou as ideias de Keynes e implementou um pacote chamado New Deal, em que, no momento de grande crise, o governo norte-americano começou a fazer grandes empreendimentos públicos, como, por exemplo, a barragem Hoover, no Colorado. Essa barragem Hoover custou, bilhões de dólares, e esses bilhões de dólares foram inseridos na economia. Então, quando aquela canteiro de obra no local ermo fez com que o município no entorno criasse pequenas pousadas, criasse pequenos bares, criasse pequenas lojas de material de construção. Aí o comércio foi prosperando, as pessoas foram sendo empregadas em outras funções, aquele empreendimento gerou empregos diretos e indiretos, e no final de tudo a economia obteve um valor superior ao que foi investido. Esse é o multiplicador keynesiano. Então o Estado ele pode intervir com gastos, com empreendimentos para fazer o fluxo circular da economia, né? Facilitar, incentivar isso daí, né?
Aí tem a questão dos impostos, né, que nós vamos falar oportunamente, né. Aí tem algumas questões aqui sobre a falência do mercado, quando o mercado deixa de alocar os recursos da sociedade de forma eficiente. Essa questão de forma eficiente não necessariamente ela é igualitária, como nós vimos em definições anteriores. Quais são as causas da falência do mercado? Externalidades, variáveis exógenas, quando a produção ou consumo de um bem afeta os indivíduos, por exemplo, a poluição, ou poder de mercado, quando um comprador possui influência substancial no preço de mercado. Quando o monopólio e os oligopólios são situações que quebram a eficiência do mercado. Quando uma empresa detém toda a parcela do mercado, ou praticamente todo o mercado, ou um conjunto pequeno de empresas, aqueles princípios da eficiência do mercado, da mão invisível, acabam não funcionando, né? Então o Estado ele pode promover políticas para reduzir essas externalidades, pode promover políticas públicas para garantir essa livre concorrência, tá certo? Então são papéis que o Estado pode intervir para melhorar esses resultados, né? Então a questão muito importante é o governo tentar garantir a igualdade, né? Notadamente num país como o Brasil, tão heterogêneo. O Brasil tem uma das maiores heterogeneidades do mundo, né? Acho que é a antepenúltima, né, no ranking, assim, é o terceiro, pensando, né, de uma forma negativa. Tem 2 países africanos que são os 2 primeiros, o Brasil, aqui em 2018, que é o ano onde eu estou gravando essa videoaula, estava na 3ª colocação. Então, assim, é um país muito desigual, né? Então, um país como o nosso, ele tem que ter políticas públicas para tentar distribuir mais essa riqueza. O Brasil é um país onde impera um regime chamado plutocracia ou plutonomia. Plutocracia é uma situação na qual o governo é para os ricos, né? As pessoas mais ricas, que são a minoria, ficam cada vez mais ricas e as pessoas mais pobres são excluídas, né? Então é o caso do governo promover políticas para tentar reduzir isso, né? E isso não é uma questão um pensamento de direita ou de esquerda, né? Um país como, por exemplo, a Suécia, capitalista, liberal, e existe uma política do Estado que promove a igualdade na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia. E um país como Cuba, como por exemplo, já um país socialista, existem políticas para promover a igualdade. Então o que eu estou falando não é uma questão ideológica, é uma questão de política pública, certo? Então, em cada questão, né, nós temos aqui, em cada uma das situações a seguir, qual é o papel do governo. A intervenção do governo melhora resultado? Aí é a questão, escolas públicas primárias, regulamentação de segurança do trabalho, rodovias públicas, leis de patente que permitem que as empresas farmacêuticas cobrem altos preços por medicamentos que salvam vidas. São questões para vocês discutirem aí em grupo, são questões aí muito pertinentes, tá certo? Então vamos ver agora os princípios relacionados com como a economia funciona como um todo, né? É importante destacar que a economia ela pode ser dividida, classificada da seguinte forma: microeconomia, os aspectos relacionados com as decisões no âmbito das empresas, dos consumidores, e a macroeconomia, que é como a economia funciona na sua totalidade. Certo? Então nós vimos vários princípios relacionados à oferta, demanda, preço, elasticidade, isso é microeconomia. Questões globais são macroeconomia. Então vamos ver agora os 3 últimos princípios que estão relacionados com a macroeconomia. Princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então existe uma grande variação nos padrões de vida, né? Tá, o exemplo que ele cita no Mankiw, qual a diferença entre os Estados Unidos e o México? Eles são tão próximos um do outro e os Estados Unidos é tão avançado e o México é tão atrasado, né? Um adendo aqui, como disse um general mexicano há algumas décadas atrás, ele disse a seguinte frase:
Célebre frase: pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos, né? Então, assim, os Estados Unidos usurparam grande parte do território mexicano, que o México ia até lá em cima, onde fica o Canadá, New Oregon, onde existe o ouro, onde existe o petróleo, tudo aquilo ali era México. Os Estados Unidos, que ficavam só aqui no leste, chegaram até o Oceano Pacífico, né? Então, eu acho que essa consideração do Mankiw de comparar os Estados Unidos com o México é um pouco infeliz, né? Mas o que acontece? Os Estados Unidos têm uma capacidade maior, né, de produzir bens e serviços do que o México. Por isso, a renda média nos Estados Unidos é maior do que a renda média no México. Então, por exemplo, o padrão de vida nos Estados Unidos hoje é cerca de 8 vezes maior do que há 100 anos atrás. Então, tem um livro muito interessante que se chama Os Magnatas, em que ele mostra como os Estados Unidos saíram de nada para a maior... Nada é uma palavra muito forte, né? Mas saíram de uma situação bem modesta para a maior economia do mundo, né? Com o Lincoln, com a reforma agrária, com a incentivação da industrialização, com o desenvolvimento tecnológico, com a engenharia industrial que surgiu nessa época, né? Com a administração. Então foi assim que os Estados Unidos galgaram esses postos, né? E conseguiram melhorar esse padrão de vida da população, embora os Estados Unidos hoje seja um país muito heterogêneo. Acabei indo para trás, né? Então, a produtividade é um conceito muito importante. Produtividade é volume de produção sobre o tempo. Então, aqueles países que produzem mais, né, conseguem produzir mais em menos tempo, conseguem produzir mais riqueza, né, e aumentar o seu padrão de vida. Por exemplo, um dado recente, enquanto um operário de construção civil no Brasil assenta uma cerâmica, nos Estados Unidos, no mesmo tempo, são assentadas 7 cerâmicas, ou seja, uma produtividade 7 vezes maior. Isso faz com que se produza mais edificações, se vendam mais e se produza mais riqueza, né? A produtividade depende de fatores tecnológicos e de métodos, né? Então são questões que a gestão da produção, a administração, as tecnologias, né, das diversas engenharias são que podem melhorar essa produtividade. Existem fatores tecnológicos e fatores de gestão, né? Aí tem outros fatores que podem influenciar, né? Competição, sindicatos, etc. São questões que nós vamos discutir a posteriori, né? Então, o princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Inflação. Inflação seria o aumento no nível geral dos preços. Então vamos ver a seguinte situação. Um país está começando a prosperar. As pessoas estão adquirindo bens e serviços. O mercado está aquecendo. Precisa-se de mais moeda em circulação para que as pessoas adquiram mais bens e serviços. O governo emite mais moeda e as pessoas adquirem mais bens e serviços. Aí o que acontece, né? O aumento da emissão do nível de moeda fará com que o seu valor diminua. Vai aumentando o nível de moeda, o valor dela diminui. E aquilo que as pessoas podiam comprar antes já não podem mais comprar. O preço aumentou. Isso é inflação. Inflação, aumento da massa monetária. Aí vem uma questão que está relacionada com o próximo princípio. Aumenta o preço, as pessoas não podem mais adquirir aquilo que elas adquiriam antes. As empresas vão passar a demitir, né? Então existe um trade-off entre inflação e desemprego. No longo prazo, a inflação quase sempre é causada pelo aumento da massa monetária, que faz com que o valor do dinheiro se reduza. Quanto mais rápido o governo emite moeda, maior a taxa da inflação. Então se acredita muito no pensamento liberal ao governo as causas de muitos dos males da economia, né?
10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Tem um conceito muito interessante que é a curva de Phillips, em que ele pegou dados agregados de décadas, de vários países, e esboçou uma curva em que ele mostra esse trade-off, né? No curto prazo, muitas políticas econômicas elas podem empurrar a inflação e o desemprego em direções opostas, que seria esse trade-off, né? Entretanto, se verificou depois da descoberta do Phillips, né, um fenômeno chamado estagflação, no qual ocorriam concomitantemente a inflação e o desemprego, né? Então, peço que vocês olhem lá no Mankio direitinho esse princípio, vejam a curva de Phillips, que eles não colocaram aqui na slide, é um conceito muito interessante. Então, é uma questão, é como se o governo pudesse escolher ter uma inflação maior para ter um desemprego menor. Se eu busco pleno emprego, eu vou pagar com inflação maior, trade-off. Se eu quero reduzir a inflação, eu vou desempregar mais pessoas. O que é que eu quero? Pleno emprego com a menor inflação. É um trade-off com o qual as nações se deparam. Então, como você deve ler esse livro e como é que você deve estudar? Antes da nossa próxima aula, eu peço que vocês leiam o capítulo do Mankio sobre os princípios da economia. Você vai aprender muito mais, tá certo? Essa nossa aula invertida vai funcionar assim. Vocês devem ler o capítulo antes da aula. Você deve fazer resumos, não simplesmente grifar. Grifar atividade passiva. Façam pequenas sínteses, escrevam com algumas linhas os princípios. Isso vai fazer com que vocês fixem os conteúdos. Teste a si mesmo, né? No livro tem alguns quizzes, testes relâmpagos rápidos, e nós vamos fazer algum desses testes em sala de aula, certo? Pratique, trabalhe nas perguntas, nos problemas. É muito importante praticar. Uma disciplina que, se você ficar assistindo passivamente, a minha experiência mostra que a aprendizagem é muito baixa, muito baixa. Estude em grupos, junte-se com seus colegas, faça os exercícios, debata as questões subjetivas. Então, é muito importante para vocês estudar em grupos. E nós iremos trabalhar em grupos em sala de aula nessa nossa abordagem de classe invertida, né? E essa questão, o melhor modo de você aprender é ensinar. Como eu digo para os meus alunos, quem aprende mais todo semestre letivo sou eu que estou ensinando. Se vocês ensinarem outros colegas, vocês vão aprender muito mais, né? Não ignore os exemplos do mundo real. No livro do Mankio existem vários estudos de casos, né, gráficos. Vou passar para vocês também dados estatísticos, sites, é muito interessante. E vocês, quando estudar essa disciplina, vão poder assistir um telejornal, ler um jornal, com outros olhos agora, que vocês vão compreender muito melhor os conceitos que estão sendo apresentados pelos jornalistas, e vão até poder saber se aqueles argumentos são falaciosos ou não. Resumo: os princípios da tomada de decisão são: 1. As pessoas se deparam com trade-offs, ou seja, você vai ganhar em uma variável e vai perder em outra. 2. O custo de qualquer ação é medido em termos das oportunidades perdidas. O custo de qualquer coisa é aquilo que está disposto a dar para obter essa coisa, né? Terceiro, a pessoa racional toma decisões comparando esses benefícios marginais aos custos marginais. A decisão não é fazer ou não fazer. Eu vou incrementar um pouco mais ou não, né? E as pessoas reagem a incentivos, né? Embora esse princípio possa ter resultados não previstos. Por exemplo, no Mankio ele cita 2 casos reais, um na Austrália e um nos Estados Unidos. Na Austrália, que houve uma política de município para reduzir a quantidade de ratos, né? Se pagava uma taxa para ratos mortos, algo desse tipo,
e as pessoas passaram a importar ratos para poder ganhar mais dinheiro, né? Outra foi a obrigatoriedade no uso do cinto de segurança, acho que na década de 70 nos Estados Unidos, fez com que o número de óbitos aumentasse, né? Ou seja, as pessoas, quando passaram a utilizar o cinto de segurança, passaram a dirigir com menos cuidado, menos motoristas morreram, mas mais pedestres morreram. Então, muitas vezes existe uma política para fazer com um determinado propósito, e o incentivo ou a sanção acaba acarretando um resultado diametralmente oposto, né? Então, os princípios de interação entre as pessoas são: o comércio pode ser mutuamente benéfico. 2. Os mercados são usualmente uma boa forma de organizar a atividade econômica. 3. O governo pode potencialmente melhorar os resultados do mercado se houver uma queda de mercado ou se o resultado for desigual. Os princípios da macroeconomia são, né? A produtividade é a melhor fonte dos padrões de vida. O crescimento do dinheiro é o que gera inflação. E a sociedade se depara com trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, com isso nós concluímos essa nossa aula sobre os princípios da economia. É importante que vocês leiam o Mankiw, e antes da nossa aula presencial, essa é uma classe invertida, é fundamental que vocês leiam o capítulo e que tenham assistido essa aula, tá certo? Agradeço a atenção de todas e de todos, e até uma próxima oportunidade.